Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Filosofia Levada a Sério. Há alguns livros que nos impressionam demais, não pelo tamanho dele ou pelo tempo que esse livro foi escrito, mas pelo conteúdo, pela ideia que ele passa. Um desses livros que tem me impressionado bastante e que eu li e reli recentemente é o livro do Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles. Esse livro está na terceira edição, foi publicado pela LPM e é uma obra-prima do pensamento político atual, tratando do movimento fascista no início do século passado e como nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre esse problema, que é um problema atual, é um problema nosso, e que tem uma observação que ele faz logo no início que chama atenção. Veja, a política fascista, ela necessariamente não conduz necessariamente a um Estado fascista. Mas de qualquer forma, a política fascista ela é perigosa. O texto, muito bem escrito, muito bem desenvolvido, ele tem 10 capítulos. É um texto de leitura rápida, mas de uma leitura que vai exigir que você pare para pensar o que aconteceu na história recente e, de certa forma, o que acontece na nossa história, nos nossos dias. Os capítulos elencam características do movimento fascista, mas ao mesmo tempo essas características se mesclam com fatos do nosso cotidiano, com situações do nosso cotidiano. Por isso que vale muito a pena, por exemplo, observar como o movimento fascista lidou com a história, lidou com valores, lidou com a ciência, lidou e lida com as informações. É muito interessante como o movimento fascista lida com populações frágeis do ponto de vista econômico, frágeis do ponto de vista de amparo do próprio Estado. Então, eu sei que nós estamos num período muito difícil, mas são esses momentos de crise, esses momentos difíceis que nos convidam a pensar sobre o real sentido das coisas. Por isso que eu estou fazendo essa dica para você. Como funciona o fascismo, do Jason Stanley. Essa questão da política do nós e eles, essa questão da política precisar de um inimigo para poder ser política, a identificação do inimigo, o efeito disso no grupo e como esses líderes fascistas do passado e do presente, eles sobrevivem criando inimigos. Continuamente a criação de inimigos é uma estrondosa característica do fascismo. O líder fascista ele não quer dialogar, ele não discute, ele não dialoga com a sociedade, ele não discute com a sociedade. O líder fascista ele discursa, ele manda, mas ele não discute, ele não dialoga. Então, essa é uma característica também que me chamou a atenção. Os meus alunos sabem, meus amigos sabem, eu faço muitas anotações em cadernos das leituras que eu faço também no computador. Isso me ajuda a lembrar, faço anotações no próprio livro. Mas uma característica que me chama a atenção e que eu anotei aqui, eu não posso esquecer essa característica, eu queria compartilhar com você. A política fascista pode desumanizar grupos minoritários, mesmo quando não há o surgimento de um Estado explicitamente fascista. Veja, esse vídeo é muito curto. E a ideia desse vídeo é que você reflita como a história recente continua atual. O movimento fascista ele surge no início do século XX. Nós temos o fascismo na Itália, nós temos o nazismo na Alemanha, nós temos líderes ditatoriais preenchendo o século XX e tentando estar presente, e alguns líderes ditatoriais presentes no século XXI, em nossos dias. Então, vamos prestar atenção nessa política que desumaniza, nessa política que não dialoga, nessa política que não tem projeto, nessa política que trata nós e eles. Será que estaríamos retomando questões fascistas?
Por isso que, de novo, eu aconselho você a ler esse livro. Como funciona o fascismo. Para compreender história, para compreender política, para compreender filosofia, vamos levar a filosofia a sério. Tchau, pessoal, um abraço. Comenta aí, manda para alguém esse vídeo, indica esse livro, dá uma lida e vamos discutir filosofia. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.